Mas é isso, é o acúmulo de gordura no fígado por doenças metabólicas. Então, obesidade, hipertensão, aquele paciente que tem um aumento da circunferência abdominal e aquela gordurinha, ela acaba se instalando no fígado. Isso vai gerar um dano inflamatório a curto prazo e a longo prazo, se a gente não tira esses fatores de risco. Então, se o paciente não melhora a obesidade, não tem uma dieta boa, não faz exercício físico, não controla diabetes, não controla colesterol, triglicérides, pressão, aquele dano ele vai ficando permanente. Eu falo para os pacientes, é como uma cicatriz ali no fígado. O paciente ele acaba, essa gordura ela se instala no fígado de forma crônica, então com uma inflamação inicial que evolui para fibrose e a longo prazo ou curto prazo, depende muito a individual, o paciente evolui com uma cirrose. Quem deveria se preocupar? Obesos, sedentários, quem bebe socialmente, diabéticos. Isso ensina, assusta e dá clareza? Perfeito, eu acho que a gente vê muito assim, o paciente que ele passou algumas vezes em outras especialidades, ou mesmo sempre tem, né, conversa com a vizinha, conversa com o familiar, eu tenho gordura no meu fígado. Não, mas gordura no fígado todo mundo tem, é muito comum. Sim, é comum, mas a gente precisa entender em que grau que isso está comprometendo o fígado, pra gente, como eu falei, não deixar que essa doença se cronifique, e aí a gente não tem mais o que fazer. Então quem tem que estar muito atento são esses pacientes mais propensos, pacientes obesos, pacientes diabéticos, hipertensos, sedentários, que têm uma má alimentação, então alimentação hoje em dia com muito industrializado, gordura saturada, pacientes, aí falando das hepatites B e C, aqueles pacientes que fizeram transfusão até a década de 70, onde a gente não tinha um controle desses centros de transfusões como a gente tem hoje em dia, e acaba que alguns pacientes foram infectados pela hepatite C principalmente, usuários de drogas injetáveis, que têm controles com secreções, pacientes que fazem sexo desprotegido. Então todos esses grupos, eles têm uma chance maior de fazer uma hepatite B ou C, então tem que estar muito atento. As outras hepatites, o álcool, né, claro, paciente, a gente vai falar mais pra frente sobre a questão, quantidade de álcool, mas paciente, um etilista crônico, diário, de um grande volume ali de álcool, de grama álcool por dia. E as outras doenças, como eu falei, as hepatites autoimunes, as doenças da via biliar, aí esse paciente ele não consegue tanto ter alguma coisa que faça ele fazer uma prevenção. Mas os outros, como a gente disse, sim, tem que estar atentos. Por que a gordura do fígado está explodindo no Brasil? A gente tem tido aí uma epidemia mesmo de pacientes obesos, de hipertensos, diabéticos. Eu acho que a gente vive uma vida muitas vezes muito corrida, né? E que as pessoas querem, em alguns momentos, medidas mais pontuais de conseguirem mudar as coisas. Então estão sempre em busca de uma fórmula mágica, de algo que mude aquele estilo de vida. Então as pessoas têm ficado mais obesas, a gente tem entendido melhor o que essa gordura no fígado ela ocasiona no parênquima hepático. Então acho que secundário a todo esse estilo de vida atual, fatores ambientais, então alimentares, de sedentarismo, realmente a gordura no fígado, a doença hepática gordurosa não alcoólica tem aumentado. Quais são os riscos e como é que essa gordura aí pode progredir no fígado? Essa gordura, e só pra gente ter uma atenção, que o álcool também, ele esboça, às vezes a gente tem um paciente com gordura no fígado e a gente não pode estigmatizar aquele paciente, a gente sempre então, que é por um quadro metabólico, que é obesidade, sedentarismo, sempre investigar, porque outras doenças do fígado, elas se esboçam com uma gordura também, o álcool, então sempre tá atento para essa diferenciação, e às vezes até vírus, hepatite B e C, eles podem causar ali uma gordurinha no fígado, mas relacionado à parte metabólica, a gente tem que estar muito atento ao paciente que nos procura com um quadro de obesidade, de dislipidemia, hipertensão, diabetes, e essa gordura, ela se instala, como eu falei, ela causa um dano agudo, uma inflamação, e ao longo do tempo, essa inflamação, se a gente não reverte o processo em um momento onde eu ainda consiga tirar essa gordura, essa inflamação de dentro do fígado, isso se mantém por um tempo até que ela fibrosa. Eu falo para os
pacientes como se ela cicatrizasse dentro do fígado, ela ocupa o espaço viável do fígado. E aí esse paciente tem risco de evoluir para cirrose. E como é que a senhora tira essa gordura do fígado? A gente precisa controlar os fatores de risco, que é isso é o principal, que é isso que a gente falou. Então, controlar a obesidade, controlar sedentarismo, ter uma boa dieta, né? Acho que tudo aquilo que a gente sabe que faz o nosso corpo funcionar bem. Então, eu sempre falo com os pacientes, tentar manter um equilíbrio. A gente tem algumas medicações também, e hoje em dia a gente tá na era ali das canetinhas que a gente fala, né? Que são as medicações atuais. Elas têm sim o seu papel, ajudam muito nesse contexto. E claro, em alguns casos reservados, antes da gente ter uma resposta maior aí a essas medicações, como o Ozempic, Mounjaro, a gente tem a questão da bariátrica também, que em casos mais severos tem a sua indicação precisa também. Okay. Mas eu acho que nada substitui, não existe nada milagroso. Eu sempre falo pro paciente, não existe a canetinha te ajudar se você não muda. Porque uma hora isso tem que ser interrompido. E se você não mudou o seu mindset, se você não se organizou para dieta, atividade física, não adianta. Quando você suspender o uso, muitas vezes você vai ganhar peso novamente. E aí você vai voltar para aquele ciclo de dano hepático. Tá bom. Eu vou falar com você aí. Você tem barriga? Seu fígado pode estar inflamado. Pode virar câncer. A senhora confirma isso? Pode. A gente, hoje em dia, e eu trabalho, né, como eu falei, em um hospital que a gente cuida só de câncer de fígado. Então eu brinco que a minha amostra é viciada, eu vejo muito câncer de fígado. Então esse é o evoluir das doenças do fígado. A inflamação aguda, como eu falei, seguida de um dano crônico, intermediário ali, vamos colocar só para a pessoa ter uma linha imaginária. Então, agudo, um dano de fibrose, se você não reverte aquele processo na fase inicial, como eu falei, e a cirrose. A cirrose, ela é carcinogênica. Ela cria um ambiente dentro do fígado que estimula a propensão a formar tumor. E aí a gente tem o carcinoma hepatocelular, que é o câncer de fígado que ocorre em mais de 90%, assim, eles não, 90% dos casos vão ter câncer, não é isso. 90% dos casos de carcinoma hepatocelular são em pacientes que têm cirrose. Então, ter cirrose é o principal fator de risco para ter o carcinoma hepatocelular. Lembrando que duas doenças, o NASH, então a doença hepática gordurosa não alcoólica, e a hepatite B, são duas doenças que fazem câncer sem cirrose. Porque quando o paciente é cirrótico, a gente, pelos guidelines, a gente sabe que esse paciente você precisa rastrear a cada 6 meses.